Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 43. Vai abrindo a Bíblia aí. Isaías 43. Quem estava aqui ontem, só para eu ter uma base? Não, gente, só isso? Levanta a mão direita aí. Aí. Caramba, é tipo metade, assim. Doideira. Então, fica aí com o seu coração aquecido, que a gente vai falar um pouco das coisas que aconteceram no sertão, mas eu acredito que tem uma palavra que é da parte de Deus para a gente repartir aqui. Vocês já abriram Isaías 43? Abriu aí? Vou ler. Posso ler? Esqueçam, eu estou lendo na NVT, tá? Talvez esteja um pouco diferente da tua. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Vocês não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Eu queria que você fizesse a sua oração bem simples. Do jeito aí que você faz, do jeito que você fala com Deus. Pede para Deus falar com você essa tarde, essa noite. Pede para que essa palavra ela seja traduzida para o seu coração e que você possa entender completamente. Senhor, nós te pedimos, fala conosco, fala comigo, fala com cada um que está aqui, e que a gente possa ser transformado pelo poder da tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. E nós declaramos, nós vamos proclamar da tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações para que a gente possa receber dela, em nome de Jesus. Amém? Eu peguei a NVT, eu tenho uma Bíblia de estudo da NVT. Quem aqui está fazendo o plano com a gente do estudo da Bíblia? Quem aqui está atrasado? Eu. Aleluia, para você que está atrasado também, né? Mas vamos lá, gente, vamos recuperar. Ó, eu tenho uma ideia muito boa que eu fiz ontem para você. Deixa de plano de fundo. Ó. Gostou, né? Da ideia, né? O que você vai fazer? Você vai conseguir ver todos os dias que dia que você está e que é para você ler, sem esquecer. Boa ideia, né? Faça isso. E eu, na minha Bíblia de estudo da NVT, se você não sabe do que eu estou falando, deixa eu só abrir esse parênteses aqui, pode ser que, né? Você não sabe do que a gente está falando. A gente está num plano de leitura bíblica anual. Ou seja, a gente, cada dia, vai ler um pouquinho, um pedacinho da Bíblia, para ler a Bíblia o ano todo, tá? Nós já estamos em Atos, gente. Então, assim, não comecei a ler ainda, dá para recuperar. Vai lá, tá bom? E a gente posta lá vídeos. Inclusive, a gente postou um vídeo muito legal. Eu não sei se vocês viram um vídeo sobre o livro de Atos. Quem viu esse vídeo? Legal, bastante gente até. A gente fez lá no sertão e coletou alguns depoimentos para falar sobre o livro de Atos. E a gente não conseguiu pôr no Instagram, não conseguiu pôr em 1 minuto e 30. Então a gente fez lá um vídeo completo. Vai lá ver, tá muito legal e vai ajudar na sua leitura de Atos. Beleza? Voltando aqui para o nosso contexto aqui. O profeta está falando com o povo dele, Deus está falando com o profeta, né, dando uma palavra dele para o povo. E ele fala assim, esqueçam tudo isso. E o comentário da NVT é assim: na verdade, Deus não queria que os israelitas se esquecessem do êxodo. Era necessário, no entanto, que aguardassem com fé o evento extraordinário que estava para acontecer, em vez de ficarem no passado. E aí eu fiquei com isso na cabeça, aguardar, se o pessoal aí tiver com o slide, pode passar aí, tá? Aguardar o evento extraordinário que estava para acontecer. Eu acredito que Deus tem feito coisas no nosso meio, na nossa geração, e a gente tem experimentado dele. Mas essa frase me pegou. Um evento extraordinário que está para acontecer. Ontem o Gabs falou uma coisa, não só uma coisa, na verdade o Gabs falou tudo que eu ia falar, então eu tive que mudar bastante coisa. É difícil, gente, pregar depois do Gabs. O Gabs fala a Bíblia inteira em 1 hora. O bicho é brabo. Mas a frase que mais me impactou foi assim: o evangelho é alegria por aqueles que estão sendo humilhados por causa da mensagem.
O evangelho é alegria por aqueles que estão sendo humilhados por causa da mensagem. Essa frase me pegou. Nós fomos para o sertão e a realidade do sertão ela é muito legal. Porque a gente vai lá em 70 pessoas, a gente se reúne, a gente ora, a gente coleta doações, a gente vem, a gente é cheio do Espírito Santo. E aí a gente vai. E a gente começa a pregar de casa em casa. E aí as pessoas que estão lá da igreja também começam a ir com a gente, mostrando as casas. E eles vão falando da realidade, e a gente vai sendo cheio, a gente vai pregando, a gente vai falando. E é muito incrível. Mas o contexto ali do dia a dia deles é muito sofrido. Esses cristãos, esses missionários locais lá, eles sofrem muito. Eles sofrem perseguição, eles sofrem, às vezes, falta de apoio, às vezes é uma solidão. E a gente viu bastante, quem viu o vídeo Jairo vai falar bastante dessa perseguição. Lá, se você passa para a lei dos crentes, você acaba sendo um pouco rechaçado da família, assim. Eles te botam um pouco de lado, assim. Como se você não mais fizesse parte da família. Esse é um evangelho que está humilhando as pessoas por conta da mensagem. Mas o Gabs falou também uma coisa ontem. O evangelho é poderoso. Quem acredita nisso? O evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Essa foto, volta aí rapidão. Essa foto eu peguei porque era no momento em que a gente estava orando pelas pessoas da igreja, pelos missionários locais. Essas pessoas, gente, precisam de oração. Talvez você não saiba o nome deles, talvez você não saiba onde eles moram, mas elas precisam de oração. Você precisa começar a colocar no seu coração a missão e as pessoas da missão. E essa é uma das pessoas que estavam lá com a gente. E Deus tem feito algo muito poderoso naquele lugar, e a gente vai falar disso. Mas estejam em oração por eles, porque é realmente isso, assim. É alegria eles estarem sofrendo, mas o sofrimento dói na pele. Então estejam em oração para que eles continuem fortes. Amém? Vamos lá, Romanos 1,16. O evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho também é um poder explosivo de Deus, como a gente já aprendeu aqui em Atos 1,8. Atos 1,8 vai dizer: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Nessa ocasião, por 8 dias, o nosso campo missionário foi o sertão. Na verdade foi 9, né? Essa é uma pregação com testemunhos, então um dos meus objetivos aqui é falar um pouco do que aconteceu, mas eu não vou focar, não vou ficar exclusivo nisso, eu vou tentar trazer uma visão com base nesses testemunhos, né? Eu quero que você saia daqui com o coração ardendo pela missão de Deus, mas eu quero que você entenda parte da missão de Deus. Não quero que você só se apegue a algo que está sendo dito aqui. Eu quero que no coração de vocês esteja realmente, vocês consigam compreender, sabe? Porque muitas vezes a gente fala, missões, 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 e a gente não sabe do que se trata. Eu quero que hoje a gente possa um pouco dissecar um pouco isso. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria falar do sertão. O sertão é um dos lugares que recebe menos chuva. O sertão é seco. O sertão é uma terra seca. Chove pouco. E lá eles vivem da agricultura, eles vivem do plantio. Precisa do quê para plantar? Água. Então é a primeira barreira que a gente encontra nisso. A gente encontra um povo que precisa da água, mas muitas vezes ela não vem. Muitas pessoas, lá, gente, não tem grandes empresas, lá não tem fábricas. O povo muitas vezes trabalha da roça. E ele trabalha com uma cultura de subsistência, ou seja, para tirar o próprio ganho. Eles trabalham para comer. E, gente, eles trabalham muito. Muito. Quando você começa a andar pelo sertão, você começa a ver que muitos senhores ali trabalham horas no sol, na enxada, para fazer aquela colheita acontecer. E aí eles plantam macaxeira, eles plantam feijão, eles plantam um monte de coisa. E eles ali se entregam naquilo, né? Muitas vezes a ótica que a gente tem do sertão... Põe a foto da casinha aí.
a ótica que a gente tem do sertão é uma ótica de simplicidade, é uma ótica até às vezes que a gente olha de miséria. É uma ótica até de deserto, a gente olha para o sertão como se o sertão fosse uma coisa muito, como fala? Muito sofrido, muito longe, muito distante, muito seco, e a gente acaba tendo essa impressão. Põe para mim a foto, por favor. É depois disso, eu acho. Essa aí. Opa, não, essa aí. Isso, obrigado. Então, às vezes você olha assim e você fala assim, beleza, esse é o retrato do sertão. Com o passar dos tempos, nós fomos indo para o sertão e vendo e visitando as casas, e cada um que foi agora teve a oportunidade de visitar a casa, de entrar nas casas, de conversar com as pessoas, de entender a realidade, de abraçar as pessoas, de brincar com as crianças. E eu queria trazer uma outra ótica do sertão. Passa a próxima foto. Eu tirei aqui o rosto das crianças para a gente não ter... não querer usar as imagens delas, mas olha essa foto aqui, ó. Gente, é claramente uma representação para mim de fé. É uma criança, ela está ajoelhada e ela está com as mãos assim, orando no cultinho que a gente fez com as crianças lá na Barra de São Pedro. O sertão é fé. Porque ela não precisou que alguém de fora viesse e falasse isso para ela, ela já tinha isso dentro do coração. Certo? A gente foi na casa desses dois aqui, esses dois eram uma figura, gente. Nós ficamos lá 1 hora e pouco conversando com eles tinham acabado de casar. Faziam 28 anos que eles estavam juntos e eles conseguiram casar só 28 anos depois, né? E a gente foi, a gente começou a conversar e a frase da mulher foi assim, eu precisava casar, porque eu preciso ser um exemplo para as minhas filhas e para as filhas dele. Olha a pregação do evangelho aqui. Vocês estão entendendo? O princípio bíblico do casamento sendo pregado por uma pessoa nessa simplicidade. A gente orou pela perna dele, ele foi curado, glória a Deus. A Fran levou uns desenhos para as crianças começaram a pintar, Jesus te ama ali, não sei se dá para ver. Essa foto aqui é o seu Alberto. Gente, o seu Alberto tem uma roça muito legal lá no Poço Comprido. Hoje ele tem um poço, hoje ele oferta na vida das pessoas, oferta na vida da igreja, tem lá o seu plantar, o seu colher. Sabe o que é o sertão para mim? O sertão para mim é fé. O sertão para mim é sonhar. O sertão para mim é alegria, é novidade de vida. O sertão para mim é esperança de Deus, sabe? O texto de Isaías é uma profecia, mas eu acredito que também é uma promessa de Deus. Pode passar. Eu abrirei um caminho no meio do deserto. Sabe, o que Deus tem nos mostrado com o sertão é assim, eu estou abrindo um caminho no meio do deserto. Sabe? Nós podemos... Gente, pode perguntar para qualquer pessoa aqui. Qualquer pessoa que foi para o sertão. Pergunta, fala assim, você tem um testemunho? Todo mundo vai ter. Todo mundo vai falar algo que Deus fez em algum dia, em algum lugar. E a gente não consegue terminar de contar os testemunhos. Porque Deus está fazendo algo. O sertão é uma terra seca, gente. Pode passar. O sertão é uma terra boa. Vê se rola o vídeo aí. Não rolou? Não tem problema, acho que aqui dá para ver. Opa, volta. Gente, a gente ficou preso no meio do sertão porque tinha um rio. E aí, eu fico com esse texto. Farei rios na terra seca. Sabe? O que Deus está fazendo no sertão é transformar o nosso caminho, que deveria ser um caminho normal, em rio. Não vai rolar, né? Mas, gente, era uma enxurrada praticamente. A gente ficou horas lá parado porque nossas vans e os nossos carros não conseguiam passar. Deus está fazendo algo novo. Amém? E o meu tema de hoje é o reino de Deus chegou. Pode passar. Agora vamos embora. Gente, sabe por que o reino de Deus chegou? Porque chegou abraço.
Gente, quem foi abraçado pela dona Rita sabe que ela pega você, ela é pequenininha, assim, olha, é desse tamanho. Mas ela pega perto. A dona Rita, gente, ela mora com os filhos. E ela morava numa casa que não era uma casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, realmente. Deus deu uma casa para ela. E a gratidão que ela tem no coração, a alegria que ela tem no coração. Sabe o que Deus fez? Deus abriu um caminho no meio do deserto. Aqui está o Robinho felizão, tá vendo o Robinho felizão aqui, ó? Porque tinha fruta. Tinha fruta lá no céu aberto. Isso é a transformação da terra, Deus fazendo. Aqui você pode ver um campo verdinho lá, no campo do céu aberto. Lucas 17, 20 vai dizer: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. O que Jesus está querendo dizer? Naquela época eles tinham a expectativa que o reino de Deus viria como se fosse... Quem imagina o Apocalipse, o céu abrindo assim, aquela coisa meio Marvel, né? Vocês imaginam, não imagina? Eles tinham um pouco essa visão. Os judeus tinham essa visão de que o reino de Deus viria, era como se viesse uma guerra, tempestade, uau, incrível. E o que Jesus está falando assim, o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá que está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Eu escolhi esse tema, o reino de Deus chegou, porque a pregação do evangelho e a vida no evangelho, elas são essa implantação do reino de Deus, sabe? Essa vida no reino de Deus. É como se a gente conseguisse tatear o reino de Deus. Essas experiências que a gente está falando para vocês é isso, assim. Honestamente, gente, eu preciso deixar bem claro uma coisa aqui. Não foi a gente que levou o reino de Deus de caminhão. Não foi a gente que levou o reino de Deus de avião. Não foram só as doações. As doações levam o reino de Deus com justiça. Mas não foi isso. E aqui essa frase ela me pegou porque é o que eu acredito aqui para essa mensagem de hoje. É um Deus que ama o seu povo e deseja se derramar sobre ele. Então, o que está acontecendo e o que a gente está vendo no sertão é um Deus que ama o seu povo e quer se derramar sobre ele. Deus é um Deus relacional. Por isso que a gente precisa falar para as pessoas. Por isso que a gente precisa pregar para as pessoas. Muitas vezes a gente fica receoso, né? Quem é que já ficou receoso de pregar para alguém? A pregação do evangelho é simples. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto a gente, que ele enviou seu Filho, para que a gente não mais perecesse, mas que a gente entrasse nesse lugar de vida eterna, para que a gente pudesse desfrutar do reino de Deus. Sabe? Nós falamos, nós vivemos a pregação do evangelho quando a gente fala para as pessoas, arrependam-se. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Porque arrepender, gente, é você mudar. O que nós temos visto e o que essa palavra vai falar é que a gente precisa de mudança. O que a gente viu no sertão foi uma mudança. E eu vou contar a história da dona Joaquina daqui a pouco. E aí vocês vão perceber que a gente precisa de mudança. Só que a mudança só vem com arrependimento. E se a gente não sabe que a gente precisa se arrepender, como a gente vai se arrepender? Entende? Então, para nós que estamos vivendo o dia a dia do evangelho, Deus quer se revelar a nós. Amém?
Mas a gente precisa se arrepender. Se arrepender do quê? Do pecado. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Imagina, a gente é tão egoísta, gente, que a gente se afasta de Deus. A nossa natureza é assim. Mas é aí que está. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente começa a entender isso. Entender o reino de Deus. Entender o amor de Deus. E ao invés de se afastar de Deus, agora a gente passa a se aproximar dele. Faz sentido? Eu passo não mais a viver só para mim mesmo. Agora eu me arrependo dos meus maus caminhos, me arrependo do meu pecado. E eu começo a entender o verdadeiro evangelho. Só que quando eu entendo o verdadeiro evangelho, esse evangelho não fica só comigo. Porque a minha compreensão do evangelho é que Deus amou o mundo, não me amou. Entenderam? Não é que Deus não me amou, Deus me amou. Mas Deus não só me amou. Deus amou o mundo. E aí, agora existe uma necessidade dentro do meu coração de falar para as pessoas que elas são amadas. Porque eu tenho certeza que na escola de vocês, no trabalho de vocês, na casa de vocês, tem pessoas que não se sentem amadas. E a resposta está aqui. Ah, mas isso é muito simples. É. O problema é que nós... E aí o sertão nos ensina, né? O sertão é muito simples. A gente anda pelas casas, a gente conversa com as pessoas abrem as portas das casas para a gente tomar um café e ela nem te conhece, ela nunca te viu na vida, mas ela abre. E ela fala até assim, você não vai entrar aqui não? Você não vai vir na minha casa? Eu falo, eu vou, vamos lá, eu vou. Por quê? Porque é gente simples. Gente que não fechou a sua história para Deus. Ao contrário, está se abrindo para Deus. O problema nosso é que nós estamos fechando as nossas histórias. Nós estamos nos fechando. Gente, isso é muito importante. Nós precisamos nos abrir para Deus. Nós precisamos nos abrir para o Evangelho entrar na nossa vida e deixar fluir sobre coisas que nós não temos controle. Não adianta a gente viver nos níveis de preocupação e ansiedade que a gente está vivendo. Não adianta a gente viver no nível de medo do futuro que a gente está vivendo. Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas Deus tem planos bons ao nosso respeito. E quando a gente deixa o Evangelho entrar, esse Evangelho gera fé no nosso coração. Amém? E para mim é isso que é o reino de Deus. E aí eu coloquei numa frase. Na verdade eu peguei essa palavra do Anésio, que ele fala no Didaquê, na aula 53, que o reino de Deus é um ecossistema. A gente imagina reino como, como tronos, castelos. E se a gente trazer para o ecossistema, o que é um ecossistema? Ecossistema é um sistema, eco. É uma coisa que gira, é uma coisa que acontece, é uma coisa que tem vida, é uma coisa que é dinâmica. Pode passar um slide, por favor. O reino de Deus é esse ecossistema que permeia aquele que entende o senhorio de Cristo e passa a ser um ser transformado e um agente transformador. Vamos devagar. O reino de Deus é quando alguém, quando eu, quando você, a gente entende Cristo. Certo? Eu entendo Cristo, eu entendo que Cristo é o Kyrios, é o Senhor. Eu entendo que Ele é rei sobre a minha vida, por isso, reino. Eu entendo que Ele passa a governar a minha vida. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida não é mais minha, mas sim de Deus. E Ele passa a governar sobre a minha vida, certo? E agora, eu não sou mais um ser estático parado, mas eu passo a ser um agente transformador desse ecossistema. Certo? Eu passo a ser boca de Deus. Eu passo a ser mão de Deus. Eu passo a ser resposta para a oração das pessoas. Ah, mas como? Aí que é o da hora. Nós, como igreja, entendemos que igreja do Sudeste, igreja rica, igreja abençoada pelo Senhor, nós entendemos que o povo estava passando fome.
E o que a gente fez? A gente falou assim, a gente precisa matar a fome do povo. Então, vamos mandar cesta básica, vamos mandar alimento. Por quê? Porque esse povo é nosso irmão e a gente não pode ver eles passando fome. O Gabs falou ontem, né, e foi muito louco. Se você fizer isso a qualquer um dos meus pequeninos, é como se você estivesse fazendo para mim, Jesus disse. Então nós estamos repartindo o pão com os nossos irmãos, nós estamos repartindo o pão com Jesus. E isso é ser um agente transformador. A gente entendeu também que as crianças precisavam de esperança. Então toda vez que a gente vai lá no Impacto, um grupo gigantesco de gente passa a falar com as crianças, passa a ensinar as crianças. Dá doce, abraça, se veste de, como é que é? Branca de Neve, né, Paty? Por quê? Porque numa terra seca, numa terra que não tem oportunidades, muitas vezes não tem sonho. E a gente viu isso. Qual é o seu sonho? Não sei, tio. A gente ouviu isso. E o que a gente passa a fazer? Passa a semear o reino de Deus na vida dessas crianças. Sabe por quê? Porque faz parte desse ecossistema transformador. Um dia a gente foi transformado e agora a gente passa a transformar. Não por nós, mas por esse reino, por esse ecossistema. Faz sentido? Tá. Agora eu vou falar da Dona Joaquina. Gente, então, quem aqui já ouviu falar da Dona Joaquina? Acho que muita gente, né? Vamos lá, só para mim então fazer um filtro. Só isso, gente? Então tá bom, vai ser mais fácil do que eu imaginava. Gente, a Dona Joaquina é uma sertaneja de origem quilombola. Quilombola foi um povo que foi muito explorado, descendentes de escravo, e até hoje essas comunidades quilombolas existem no Brasil, se você não sabe. Isso gera, nessas pessoas, uma marca de rejeição muito grande. Dona Joaquina tem uma marca de rejeição muito grande. E quando a gente conheceu ela em 2019, pode ser? 2019? Quando conheceram a Dona Joaquina, falaram assim, essa mulher é muito forte. Essa mulher é muito forte. E a história da Dona Joaquina é que ela com os filhos, quando o marido chegava, ele batia nela e nos filhos. Quando eles comiam, ele jogava a comida no chão e batia neles. Então os filhos passaram a fugir para conseguir comer. Eu vou repetir só para que isso fique no seu coração, que isso existe no Brasil. Ela teve que fugir com os filhos toda vez que eles iam comer. E pode passar a próxima foto. Essa era a casa dela, que ela mesmo fez. Gente, uma senhorinha desse tamanho, tá? Ela mesmo fez a casa. Pode passar a próxima foto, por favor? Esse era o banheiro dela. Próxima foto. Eu peguei essa foto porque você entender o tamanho da casa. O pastor Vanderlei é alto, né? Mas ele é do tamanho da casa. Tá? E fica na primeira foto por enquanto, por favor. O Senhor mobilizou a igreja. Lembra que eu falei? Quem lembra de qual era a frase que eu falei? Não. Deus que ama o seu povo e deseja se derramar. Deus amou a vida dessa senhora. Levantou um povo doido e falou assim, nós vamos construir uma casa para ela. Gente, Dona Joaquina, ela é artesã de vasos, né? Tem um nome para isso, não tem? Que eu esqueci agora, no caso. Oleira. Obrigado. Ela molda vasos com a mão. Então, ela fazia isso dentro de casa. Tá? E o Senhor levantou a gente fez um projeto, a gente falou com ela na pandemia ainda. E construiu-se uma casa para ela. E ano passado a gente foi lá e eu tirei algumas fotos. Põe para mim na quarta foto aí, que é a foto que tem 3 fotos. Gente, essa é a casa da Dona Joaquina, pintada de azul, que foi a cor que ela escolheu por dentro, e amarelo por fora. A primeira vez que a gente foi lá, na verdade a primeira vez que eu fui lá, que foi em 2020, eu só vi ela.
Ah, essa é a dona Joaquina. Beleza. E os filhos? Ah, estão por aí. Não conhecia. Todo mundo falava que eles fugiam. Porque eles, com medo, né, de um monte de gente. Gente, era bizarro. A gente ia com 40 pessoas na casa da mulher, entrava assim, um entrava e comprava os vasinhos dela. E ano passado eu pude ver os dois filhos, o Jean e o Giovanni. E a outra filha que eu não me lembro o nome, alguém me ajuda. Vanessa. A Vanessa que estava lá, né, ano passado. Tá. E aí essas três pessoas para mim me marcaram muito. Jean, Giovanni e a Vanessa. Porque era claro que algo tinha mudado. O Senhor tinha transformado ali uma coisa. E eles estavam com anseio, gente, por uma Bíblia, não é, Lucas? Pedindo explicação sobre algumas passagens de Gênesis. A palavra de Deus estava entrando, o reino de Deus estava entrando, estava transformando. Nós conversamos, nós oramos, a gente entrou. Gente, isso aqui não é a casa, tá? Isso aqui é o ateliê dela. Hoje ela tem um ateliê. Próxima foto, por favor. Essa é a galera esse ano, o pessoal da Aquiles, o Rogerinho, Marcelino, que foi lá na casa dela, entrou na casa dela. E pode passar a foto, por favor. Aqui, gente, ela está ensinando a galera a fazer os vasinhos. Olha que demais. Pode passar, tem mais uma, eu acho, né? E aí, eu não terminei a história ainda da dona Joaquina. Porque eu conheci um cara, parêntese, eu conheci um cara, lá, esse ano. E, gente, o moleque é brabo. Ele subia em cima do caminhão, ele jogava uma caixa pra pessoa, e trabalhava, e trabalhava, e trabalhava. Eu falei, mano, que é esse cara? Eu nunca vi ele aqui. E aí, ele ia para um lado, ele ia pro outro. E aí, eu conheci a outra filha da dona Joaquina, que tinha um filhinho. Filhinha, filhinho, sei lá. Filhinha. E aí, eu descobri quem esse cara era. Gente, pensa num cara com um coração de servo, apaixonado por Deus. E eu descobri que ele era o genro da dona Joaquina. Sabe o que aconteceu? O reino de Deus entrou naquela família tanto que foi impactando os filhos dela. Ela, os filhos dela. E aí, a história do genro é que um dia ele estava lá na roça, trabalhando. E aí ele, um aperto no peito, foi atrás do Jairo. Pastor, eu tô com um negócio aqui. Aí o pastor virou para ele e falou assim, escuta, esse vazio aí que você está sentindo, só Jesus pode preencher. Você precisa aceitar Jesus. E ele falou assim, eu quero aceitar Jesus. Esse é o evangelho, gente. Esse é o evangelho de Deus. O reino de Deus chegou ali. Como é que o reino de Deus chegou? Deus ama o seu povo. E Deus deseja se derramar sobre ele. Eu posso... vou contar mais uma história, que é boa também. Lá na Barra de São Pedro, tem um rio. Isso o Marcelino contou, eu não sabia. Na Barra de São Pedro tem um rio. Gente, o rio estava seco. Não era um rio, era um negócio. Né? Parecia uma estrada. Passava o que lá? Água. Mas não estava passando água. E disse que um dia eles foram lá e viram o rio seco. Aí a menina pegou a garrafa de água dela assim. Garrafa de água mineral, tá? Potável. Ela abriu a garrafa e tá fechado, tá? E jogou no rio. Profetizando que aquele rio ia ter água. Vocês viram o vídeo do rio, né, que a gente passou? Não era exatamente esse. Mas o rio que a gente passou no outro dia, estava daquele jeito. 3 dias depois, aquele rio tinha água. A gente acredita que esse é o reino de Deus se cumprindo, sabe? Quando a igreja entende, quando nós entendemos a missão, quando a gente abraça. Eu podia contar para vocês outras histórias de outros lugares, eu podia contar sobre a Cauã, sobre Bate-Maré, pelo Poço Comprido, Serra do Inácio, Jacobina. Gente, Jacobina, no Campo Alegre, tinha uma menina orando há 12 anos. Quando eu entrei lá com o Felipe e a Débora, a gente sentiu uma presença de Deus naquele lugar. A gente falou, não é possível. Esse lugar tem uma igreja. Tinha uma menina orando há 12 anos por aquele lugar. Olha só. Olha o poder do evangelho. Vocês estão entendendo?
Gente, no meio do nada. Qual que é a nossa resposta para isso? Deus está fazendo algo novo. Será que a gente não está vendo? Quando a gente olha, eu tenho pesquisado muito, ido atrás e conhecido pessoas. Tem muita gente investindo no sertão do Brasil, gente. Muitos missionários sendo enviados, muitas igrejas investindo. Deus está crescendo ali os olhos dele para o sertão. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente vai ver um sertão restaurado pelo Senhor. Mas o que eu queria trazer aqui é expandir um pouco a sua visão. Porque eu acredito que exista algo da parte de Deus para nós, para essa geração. Enquanto eu orava por essa mensagem, eu via claramente que uma igreja, uma galera amadurecida, uma galera forte, uma galera firmada em Deus, ninguém segura. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas é essa igreja firmada no Senhor. Ontem o Gabs trouxe uma frase do Hernandes Dias Lopes, né? Se nós recebemos o evangelho, porém não compartilhamos, nós somos caloteiros. O Spurgeon dizia, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O Henry Martin, esse cara foi um dos primeiros missionários cristãos a pisar no Brasil. O Espírito de Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais próximos estivermos dele, mais nos tornaremos missionários com mais intensidade. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo na igreja. É essa primeira visão que eu tenho. Porque o que nós vimos aqui ontem, gente, foi um derramar do Espírito. Foi um derramar do Espírito. O Espírito Santo veio sobre nós ontem, sobre algumas pessoas que estavam aqui, que não conseguiam sair desse lugar. Isso, para mim, faz parte da promessa de Atos 1:8. Faz sentido? Esse lugar, para mim, está lotado num dia de final de Copa, que, inclusive, o melhor time ganhou. É, para mim, um bom sinal. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo nas igrejas e não é só aqui. Quando você começa a perceber os testemunhos, quando você começa a conversar com gente por aí, você fala assim, cara, Deus está fazendo algo novo na minha igreja, Deus está fazendo algo novo na outra igreja, Deus está fazendo algo novo. Amém? Parece que vocês estão em choque. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo nas escolas e universidades. Quem aqui está na escola? Levanta a mão. Quem aqui está na faculdade? Levanta a mão. Tá bom. Eu acredito que Deus tem feito algo novo. Um dos maiores avivamentos que eu recebi, gente, foi dentro da faculdade. Eu acredito que não é exclusivo para mim. Tem muita coisa que vocês ainda podem viver dentro das universidades, das escolas de vocês. Eu conheci um projeto ontem, escutando aí um projeto missionário, e é um projeto que eles estão em mais de 600 escolas no Brasil. E eles não podem pregar o evangelho. Mas sabe o que eles fazem? Eles dão ensino, um ensino de apoio, um ensino complementar. Eles falam de identidade, eles falam de propósito. Eles entram com psicólogos nas escolas. Sabe o resultado disso? Reino de Deus. Reino de Deus. Tem um projeto de umas igrejas que eles entram com ensino complementar. Lá em Batimaré tem isso, lá em Barra de São Pedro tem isso. No Sertão tem isso, aqui em São Paulo está sendo instituído. No Centro Social tem ensino complementar. Reino de Deus nas escolas. Para ver transformação. Para ver transformação pessoal. Eu acredito que Deus está fazendo algo novo nas empresas, nos empreendimentos e nos locais de trabalho. Porque cada pessoa que eu estou olhando aqui, se você ainda não trabalha, você vai trabalhar um dia. Amém? Vamos dizer um amém. Esse amém foi meio fraco, né?
Gente, eu conheço pessoas, conheço líderes das empresas, sabe o que eles têm feito? Reunidos os funcionários falando, nós vamos fazer devocional, nós vamos orar, nós vamos fazer um culto aqui nessa empresa, chama lá o pastor na igreja lá, vamos fazer um culto. Sabe por quê? A importância do reino de Deus que transforma. Muitos aqui têm o desejo de ser empreendedores. Se você parar para pesquisar sobre empreendedorismo social, sobre BAM, que é Business as Mission, que seria negócios como missão, você vai ver que tem muitos projetos acontecendo. Deus está fazendo algo nos empreendimentos, nas empresas, nas escolas, nas universidades. Deus está fazendo algo nas nossas casas. Deus está fazendo algo. Muitos aqui têm semeado sobre as casas de vocês. E têm visto transformação. É nítido a transformação de alguns aqui nas casas. Deus está fazendo algo sobre a nossa localidade, sobre a nossa cidade aqui, sobre as nossas cidades ao redor, sobre São Paulo. Mas nós precisamos estar atentos a algumas coisas. Primeiro, a mensagem de Jesus é bem clara. Arrependam-se. Arrependam-se, pois é chegado o reino do céu. A falta de arrependimento, gente, nos impede de ver o Senhor. É sério. É bem sério isso. Porque enquanto a gente está embebedado no nosso eu, a gente não consegue ver Deus. A gente só consegue ver a gente. Enquanto a gente não consegue se prostrar diante de Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecer a importância do Evangelho nas nossas vidas, reconhecer a importância da transformação, nós não conseguimos ver Deus. É muito legal quando a gente vai no sertão, quando a gente vai no acampamento, porque a gente tem uma experiência muito profunda, né? Não é verdade? Mas a gente precisa colocar isso no dia a dia da nossa vida. A gente precisa criar uma sustentabilidade para esse coração apaixonado por Deus que a gente tem aqui. Porque senão a gente fica dicotômico, sabe? A gente fica tipo, não, eu sou um na igreja e eu sou um na minha casa. Eu sou um na igreja e eu sou um na minha escola. A Landa Cope tem uma frase que é muito legal. A igreja evangélica atual é enorme, mas é fraca. Porque a gente perde a maior parte da mensagem do reino. A gente começa a dizer que os assuntos não são nossa importância. Porque a gente tem uma visão dicotômica. E essa visão dicotômica é justamente isso. A gente não conseguir ser cheio do Espírito Santo no lugar que a gente está. Porque a gente não consegue se arrepender. A gente vai nos enchendo de coisas que vão nos atrapalhando. Hebreus 12, de 1 a 2. Vocês já ouviram bastante esse texto? Portanto, também nós, uma vez que rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que é proposta para nós, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se a gente olhar para os testemunhos aqui, que foram ditos, se a gente olhar por cada pessoa que, cheia do Espírito Santo, entrou nesse lugar hoje, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, certo? O que falta? A gente limpar, tirar aquilo que nos atrapalha. O que te atrapalha? O que te atrapalha? É medo? É insegurança? É falta de identidade? O que te atrapalha? Você consegue fazer uma análise fria sobre você? O que te atrapalha de viver o Evangelho? O que te atrapalha de ler a Bíblia? É o meu celular. O celular é fácil, gente. Você desliga ele. Acabou, resolvido. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
Isso é uma análise individual muito importante que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa tirar essas coisas. Livremo-nos. Se livre em nome de Jesus disso. Mas para você se livrar disso, você precisa saber o que é. Você precisa se analisar. Você precisa chegar diante de Deus e falar assim, Deus, é o seguinte, tem algo errado. Me ajuda. E sabe o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Te ajudar. Porque Deus é assim. Ele quer se revelar a você. Só que existem medidas de revelação que você precisa ir atrás. Eu não posso chegar na sua mão e falar assim, escuta, vem cá, vamos lá, dá a mão, vamos lá. Medida de revelação. Não dá. Você precisa buscar, porque o reino dos céus é tomado por esforço. Uma igreja ativa, empoderada, que muda o contexto. Quem acredita aqui que o contexto da nossa cidade precisa ser mudado? Das nossas escolas, faculdades, da nossa casa. Quem acredita nisso? Você é um agente de transformação. Você precisa se encher. Você precisa tirar o que te atrapalha. Amém? Tá claro? Amém. Segundo. Eu fiquei pensando muito nesse aqui. Porque as crianças do sertão, elas são muito impactantes pra gente, né, Fê? Existe algo de Deus ali, que é a simplicidade, que é a pureza, que é a humildade, que é até um pouco de dependência. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser como crianças. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Porque senão a gente não vai conseguir ver esse reino. Jesus fala, deixem vir a mim as crianças e não impeçam. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo, em verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Olha que forte. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. O que será que Jesus quer nos ensinar? O que será que a gente precisa mudar para se tornar um pouco mais puro? Um pouco mais humilde? Porque a gente é cheio de si. Não é verdade? Você não é cheio de si. O Gabi, você não é cheio de si? Os comentários são os melhores. A gente é, cara. Isso faz parte da nossa natureza. Mas a gente tem que entregar isso diante de Deus. A gente tem que se derramar diante de Deus como crianças. Toda vez que você receber um elogio, toda vez que alguém falar para você, nossa, você é uma bênção, o que você faz? Você infla, tá ligado, né? Que às vezes você infla, né? Sou cheio de Deus. Ou você reconhece que é graça de Deus sendo ministrada sobre a sua vida? Gente, nós precisamos nos esvaziar de nós. Nós precisamos ser como crianças. Ser simples. Correr descalço, sabe? Correr descalço? Pureza diante de Deus. Coração aberto diante de Deus. Sem máscara diante de Deus. Deus não vê a gente assim. Por que a gente se faz? Sabe o que vai fazer você olhar para o reino de Deus como criança? Vai facilitar a sua experiência com Deus. Vai facilitar, sabe por quê? Porque você não vai precisar colocar aquela máscara, aquele peso. Você vai chegar simples. Você vai chegar humilde. Você vai chegar tipo assim, Deus, mano, me ajuda. Sabe? Porque às vezes é difícil da gente reconhecer isso no lugar que a gente está.
Eu preciso falar uma coisa para vocês que é importante para o futuro de vocês, para o futuro de alguns de vocês. A liderança pesa. Sabe o que você precisa fazer? Entregar diante de Deus. Não é verdade, Silas? Quanto tempo liderando a igreja? 44 anos? Não pesa? E o que tem que fazer? Aí. Não sou eu que estou falando, é o Silas. Amém. Eu me livrei dessa. Vocês estão entendendo o princípio disso? Eu vou chegar no quarto ponto já já, e aí vocês vão... Eu estou no segundo ainda, calma. E aí vocês vão entender porque eu estou falando disso. Tá bom? Mas vamos para o terceiro agora. O terceiro, quem vê o Senhor de perto, quem está perto, não consegue ficar longe da missão. Quem vê o Senhor de perto, não consegue ficar longe da missão. Isaías vê o Senhor. Isaías 1. 16, perdão. 1:6:1. Um texto muito simbólico, muito emblemático. Porque Isaías vê o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado no alto sublime trono. E é como se as vestes de Deus enchessem o templo. Olha a visão de Isaías do Senhor. Como se ele estivesse próximo do Senhor. Olha a beleza da visão de Isaías. Sabe o que acontece? Ele se vê temeroso, ele fala assim, eu sou um pecador diante do Senhor. E aí vem um anjo e pá! Remove os pecados dele. E o 6:8, Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem eu enviarei? Quem será por nós? E a resposta de Isaías é: aqui estou, envia-me. Um erro nosso, eu acho, às vezes, como igreja, é achar que a missão é mais importante que Deus. Que o pregar o evangelho é mais importante que Deus. Que o ministério é mais importante que Deus. Que o tocar é mais importante que Deus. Que o mexer na câmera é mais importante que Deus. Que o... qualquer coisa. A gente fica tão apegado à nossa obra que a gente esquece do dono da parada. Por isso que quando a gente está próximo do Senhor, a gente não consegue negar essa obra. Mas quando a gente está apegado com a obra, a gente não consegue ver o Senhor. Faz sentido? Por isso que nós estamos cada vez mais, e a nossa geração precisa cada vez mais se apegar no Senhor. O nosso coração precisa cada vez mais se voltar ao Senhor, voltar os nossos olhos ao Senhor, cultivar o relacionamento, cultivar a intimidade, cultivar a proximidade. A gente muitas vezes perdeu isso. Tanto tempo de ministério, às vezes a gente perde isso, gente. Quem está aqui há mais tempo, quem aqui serve há mais tempo sabe. Às vezes a gente perde esse coração. Nós precisamos nos voltar os nossos olhos ao Senhor. Nós precisamos nos achegar a Ele, para ouvir dEle sobre essa obra dEle. Para ouvir dEle sobre o que Ele quer que a gente faça. Para ouvir dEle sobre as atitudes que Ele quer que a gente tome. Para ouvir dEle como Ele quer que a gente seja. Para ouvir dEle. Quem nos dá essa promessa é o próprio Senhor. Jesus vem e antes dele partir de novo para o céu, ele fala assim: fiquem em Jerusalém, Atos 1:8. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Ele nos dá essa promessa.
que Ele vai se derramar sobre nós para nós sermos testemunhas. O poder, a força, o vigor, a provisão, quem vai dar é o Senhor. Amém? E o quarto e último ponto. Quem Deus já chamou você para ser? 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 Sabe, eu lembro uma coisa muito legal que aconteceu no Sertão no ano passado. Foi que eu estava ministrando louvor, eu acho, né? Sei lá. Estava tocando. E o Senhor me mostrou uma visão que eu tive quando eu tinha 13 ou 12 anos. Que eu estaria ministrando. E lá tocando eu vi aquilo e de repente eu olhei para uma menina assim. Deus falou, você precisa falar com ela. Eu falei, eu não, vou não. Não vou falar com ela não. E a menina tinha 12 anos, né? 11 anos, sei lá, enfim. E naquele momento ali eu travei, eu falei assim, cara, Deus, é uma coisa muito minha, assim, tipo, como é que eu vou falar pra ela? Nem conheço a menina tá no sertão, eu vou falar isso, tipo, vai... sei lá. E eu lembro que acabou o culto e meu pai começou a orar por ela. E a frase do meu pai foi tipo assim, foi a assistência perfeita para eu fazer o gol. Porque ele falou assim, Deus vai te dar palavras que são para agora e palavras que são para daqui a um tempo. E aí eu falei, eu já tenho uma palavra. Porque era justamente aquilo, aquela confirmação que Deus estava me dando, que um dia eu iria ministrar o louvor, um dia eu iria tocar e cantar para as pessoas, ministrando adoração na casa dele. Foi o que eu pude falar para aquela menina. Tem coisas que Deus já falou no seu coração quando você era menor. Tem coisas que Deus já falou no seu coração, que são para daqui 10, 15, 20 anos. Só que se você não entrar nesse caminho, se você fugir dele, você vai perder essas coisas que Deus falou para você. Sabe, você precisa voltar em intimidade com Deus, para Deus reaquecer os sonhos que Ele colocou no seu coração. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu vi claramente uma menina que quer muito trabalhar com moda. E sabe, ela não trabalharia nas grandes, sei lá o que, empresas. Mas ela faria uma moda sustentável, investiria no reino de Deus com aquela empresa que ela iria montar. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se você está assistindo pela internet. Eu acredito que vão ter jovens aqui, vão ter adolescentes aqui que vão montar suas empresas. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão ressocializar pessoas. Vão botar os caras para trabalhar lá e plantar o reino de Deus. Sabe, eu acredito que tem pessoas aqui que vão ser missionários e vão ser enviados. Mas eu também acredito que tem pessoas que vão ser enviadas para o campo de trabalho. O Billy Graham, ele disse algo. Eu acredito que uma das próximas cartadas de Deus será através dos cristãos em seus locais de trabalho. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que quer se derramar. Sabe o que falta muitas vezes na gente? A gente ter o coração igual ao de Deus. Sabe o que falta muitas vezes pra gente? A gente ter um coração igual ao de Deus na nossa escola. E a gente gerar isso. E a gente orar por isso. Muitas vezes falta a gente ter um coração igual ao de Deus. Para entender que o que Ele está colocando nas nossas mãos é poder.
É poder explosivo. Quais foram os sonhos que Deus colocou no seu coração que você deixou apagar?